podcast destinado a ouvir histórias, hoje terei a honra de conhecer a história da médica doutora Bruna Neves, que me dá a honra da sua presença aqui no ResenhaCast, o seu podcast de Governador Valadares. E aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Doutora Bruna, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável ter você aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vinda. Bom dia, boa noite, boa tarde. Depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada, Luiz Gustavo. Estou muito feliz pelo convite. Vamos bater esse bate-papo maravilhoso. Com certeza, doutora Bruna. E para começar nosso bate-papo, a doutora Bruna, que formou lá no Colégio Bituruna, e imagino que já tinha a medicina dentro da sua cabeça para poder ser o curso dentro da faculdade e fazer da medicina e ser médica como profissão, escolheu a medicina ou a medicina que te escolheu para a sua vida? Eu acho que são as duas coisas. Eu não tenho nenhum, assim, até então não tinha nenhum parente médico, né? Minha família não tem ninguém da área da saúde, avô, tios, ninguém. E aí, desde muito novinha, eu cheguei para meus pais e falei, olha, quero ser médica. Minha mãe até questionou por quê. Não sei, quero ser médica. Achava lindo, ia ao hospital, eu ia muito com meu avô e tudo. E eu falava, eu quero ser médica. Isso eu tinha uns 10 anos. E aí, minha mãe, não, então... Você está no interior, quando você for para o ensino médio, você vai para um colégio com um pouco mais de recursos e você vai fazer medicina. E aí, entrei nesse ramo da medicina e eu falo que também ela me escolheu. Porque coisas de recém-formada que eu vivenciei, eu falo, ainda bem que eu estou aqui. Olha isso, que maravilha. E sobre justamente esse período que você tem vivido ainda, porque você formou no final de 2021, ou seja, no mês passado você completou 2 meses de formação na área e... 2 anos, né? 2 anos, perdão, Isso. desculpa. E assim, eu gosto muito de conversar com profissionais que integram profissões que são importantes e principalmente profissionais que ainda estão no início da sua trajetória e ainda estão escrevendo o início da história dentro de uma profissão. E, poxa vida, você formou em medicina, que não precisa nem de falar, né? Não precisamos nem aqui colocar algum pormenor em relação à questão da grandeza e da importância que possui os médicos para toda a sociedade. Em relação aos desafios de uma jovem médica, que você imagina, por ter apenas 2 anos de formação, ainda tem visto, ainda tem enfrentado? Quais são? Então, para começar, eu sou jovem literalmente, né? Claro. Que eu, na época, desde a escola, eu sempre fui a mais nova. Eu entrei no ensino médio eu tinha acabado de fazer 14 anos, formei com 16 anos no ensino médio, fiz o ano de pré-vestibular e eu entrei na faculdade com 17. Então, me formei muito nova. Sim. E aí, eu já tinha aquele medo. Ai, meu Deus, eu sou muito nova, já sou muito pequena. Fui mexer com cara de criança. Mas, assim, eu consegui viver, e nesse tempo de formada, muita coisa. Muita coisa. Eu fiquei com medo do preconceito das pessoas, né? Mas, assim, graças a Deus, apesar da idade... de pouco tempo de experiência, né? Eu falo que meus pacientes lá no UniCef que eu trabalho são todos idosos. Né, a grande maioria, que poderiam ser meus avós. E eles falam, nossa, doutora, eu fico feliz, poderia ser seu avô e eu confio no seu trabalho e tudo. Então, assim, a gente enfrenta muitos desafios, mas é muito bom. Andando uma casinha para trás em relação à sua história com a medicina e entrando, claro, no curso de medicina. E para quem é leigo, toda vez que a gente vai falar, fulano ou ciclano vai fazer medicina, quer ser médico, vai fazer medicina. Meu Deus, nossa senhora, é uma faculdade muito difícil, por conta também do período que você fica dentro da faculdade. E para quem é leigo, repito, tem toda uma áurea por trás, tem toda uma imaginação por trás do que é o curso de medicina, do quão difícil é. Você que esteve lá durante 6 anos. De fato, o curso de medicina é tão trabalhoso assim, não só pela questão do tempo, mas por tudo que vocês vivem dentro da faculdade? Com toda certeza absoluta. Eu falo que é desde a responsabilidade que a gente está ali do primeiro dia, né? Sabendo que a gente vai lidar com vidas. Isso é uma pergunta muito interessante que você se dirigiu a mim. No nosso primeiro período, a gente tem uma matéria que chama anatomia. Né, que a gente vai fazer o estudo do cadáver, conhecer os ossos, músculos. E a gente tem uma oração ao cadáver.
E aí, sempre com todo o respeito, desde o nosso primeiro dia de aula, o professor, né, enfim, fala que quem está ali foi um ser humano, né, tem toda uma história por trás, né, então tem muitas responsabilidades, muitas, muitas, muitas mesmo. E como um todo, né, a gente se virar na vida, a questão de conteúdo, da gente falar, meu Deus, eu tenho que saber isso para sempre, como que eu vou conseguir aprender tudo isso, né? Não digo nem decorar, mas saber. Então, é uma responsabilidade muito grande, é um amadurecimento. Eles brincam e falam assim no final do período, do ano, né? Que a gente entra uns bebês. E aí já saem como colegas dele pra vida, né? Pra gente se virar. Enquanto tá no início da faculdade, a gente tem um professor. Agora, depois, é a gente pra querer salvar uma vida, né? Pra ajudar uma pessoa que tá ali precisando. Então, assim, é muita responsabilidade. E justamente sobre esse momento pós-faculdade, como foi pra você? E como você disse, né? Antes da gente poder gravar, você é médica generalista. Sim. Então, você vê ali de tudo, pega um pouquinho de cada coisa. Como é que foi para Bruna Neves, logo depois de formada, já ter contato com situações que, claro, você já imaginava e imagino que já deve ter visto durante o período de estágio, mas que já como médica, imagino que a responsabilidade é ainda maior. Sim, assustador a palavra. Porque é aquilo, a gente vê no livro, né, mas a prática é muito diferente. Sim. Ainda mais a gente num sistema único de saúde, acaba não tendo muito recurso. Para o interiorzão aonde eu fui, a gente tem que se virar com o que tem, né? Eu lembro do meu primeiro plantão, meu primeiro paciente. Eu tinha, na noite anterior, de madrugada ali, revisando, infarto, AVC, tudo que poderia chegar. Sim. Eu nunca vou esquecer, eu lembro que era assim, era uma dor muscular. E eu sabia que tinha que passar, avaliar, passar o analgésico, o anti-inflamatório. E eu tô assim, ai meu Deus, e se eu passar o remédio errado, a dose errada? E vi aquele medo, né? E aí quando passou, eu lembro que foram 12 horas de plantão, eu falei, meu Deus, eu tô no caminho certo. É isso mesmo que eu vi e agora eu tô colocando em prática. Então é um pouco assustador, mas eu falo que é gratificante também. Porque você tá lá, igual a gente tava conversando aqui antes, da cidade que eu comecei a trabalhar, foi a cidade em que eu fui criada, então a gente poder atender, poder ajudar pessoas que você conheceu desde novinha, amigos, pais de amigos, avós de amigos, que chegam e me encontram na rua, ai, muito obrigada, porque me chamam de senhora, né? Mas eu não sou senhora, não. Por ter me ajudado, fico muito feliz. Então, assim, é assustador? Mas é mais gratificante ainda você poder ter ajudado, né? Uma pessoa. E justamente pegando um gancho nisso que você acabou de falar, qual foi o atendimento mais marcante neste período da Bruna Neves recém-formada, com ainda 2 anos de formação? Qual foi aquele atendimento que daqui a 10, 15 anos, quando você tiver todo esse tempo e toda essa história e toda a trajetória como médica, você jamais vai se esquecer? Eu acho assim, eu não digo que foi o mais, mas o que mais me fez amadurecer e mostrar para as pessoas para onde que eu estava e para que eu estava lá. Eu nunca vou esquecer. Foi de madrugada, eu estava de plantão nessa cidade, que lá no hospital eu sou tudo, né? Eu sou a única médica plantonista. E aí chegou de madrugada uma mulher, uma senhora que eu já conhecia há muitos anos. E na minha cidade tinha um médico bem antigo, né? Bem mais de idade, de anos de medicina mental, que não estava lá mais. E aí essa mulher chegou lá nessa madrugada em franca insuficiência respiratória, com uma falta de ar muito grande. E o marido dela já chegou gritando por esse outro médico, que era mais experiente, mais de idade. E ele simplesmente me apagou. Falou, eu quero o médico fulano de tal, eu quero o médico fulano de tal. Falei, acalma, senhor. Que a médica eu sou a médica do plantão. Ele desesperado, eu entendo, né? Claro. Enfim, o desespero dele com a esposa, que estava realmente muito ruim. Eu falei, olha, eu preciso que o senhor tenha calma. Eu estudei para isso, é o meu trabalho, eu vou ajudar a sua esposa. E assim, ele manteve. E ela estava muito grave mesmo. E aí, fui medicando, fui acalmando o pessoal. E assim, ela de um estado de extrema gravidade, eu consegui tirar ela ali daquele quadro, né? E poder, inclusive, dar alta para ela no dia seguinte. Olha. E aí, só resumindo toda a história, ela foi quase a óbito mesmo, muito grave, muito grave. Nós chegamos aí até uma outra cidade que tinha uns exames de imagem para fazer. Chegando nesse local, quando ela chegou para fazer o exame, a médica que estava lá, outra médica, falou assim, olha,
ela tá ótima agora. Você tem que agradecer que a médica que atendeu ela salvou a vida dela. E aí, nisso, o marido tava. E aí, quando nós estávamos voltando pro hospital, ele chegou para mim e falou assim, desculpa, doutora. Desculpa porque eu não confiei em você. A todo tempo eu pensei que você era uma criança. Mas muito obrigada. Você salvou a vida da minha esposa. Sim. E nisso, todos os dias que eu passo na porta do comércio que eles têm, que ela tá lá, ela chega pra mim e fala, muito obrigada, você salvou a minha vida. Sim. E assim, isso pra mim foi um dos mais marcantes, sabe? Que eu pude mostrar aonde que eu tava, pra o que que eu vim, sabe? Eu estava ali na hora certa, no momento certo, ajudando. E em relação a tudo isso que você falou, vem na minha cabeça algo que eu imagino que você como médica e por já ter um vasto conhecimento na sua profissão e até pelo fato de tudo isso que você acabou de relatar, o quanto que vocês médicos são, de fato, instrumentos de Deus na vida de várias pessoas. Haja vista que você foi o instrumento de Deus na vida dessa paciente. Sim. Como é que é isso para você? Saber que a sua profissão literalmente salva vidas. Eu acho que é de uma grande responsabilidade, né? Mas que também é o que eu falo com eles. A gente não faz milagre, né? Quem faz milagre é apenas Deus. Mas nós estudamos para isso. Claro. A gente estudou para ali saber, dar um diagnóstico. E naquele momento a gente não sabe o diagnóstico do paciente ali. Mas a gente está ali com os recursos que nós temos para ajudar, né, o paciente, enfim, melhorá-lo um pouco. Então, isso é muito bom, sabe? Ao mesmo tempo, a gente fica com um pouco de medo também. Claro. No sentido de que, talvez, infelizmente, a gente medica o paciente, enfim, pede alguma coisa e ele acaba não melhorando, né? A gente acha que é alguma coisa e acaba que evolui para outra forma. Sim. Então, eu falo que, com aquilo que eu repeti, né? Nós somos instrumentos, sim, nós precisamos nos dedicar, sim, mas eu falo que Deus é acima de tudo, né? Que nós não fazemos milagre, claro. Mas com todos os nossos estudos, nossos conhecimentos, a gente consegue ajudar muitas pessoas. Por tudo que você falou aí, de fato, por todo o conhecimento que você tem, por toda a capacidade de saber, de ter noção ali do que é necessário ser feito para poder tentar salvar a vida de uma pessoa, infelizmente, às vezes, não é possível. Sim. Nessa curta carreira como médica, já existiu esse tipo de acontecimento? Infelizmente, sim. Eu trabalhei, assim que eu me formei, eu retornei para a região de Valadares e eu cheguei a pegar o Covid, né? Então, assim, tinha plantões que, infelizmente, vinham a óbito 4 pacientes. Você via, às vezes, a pessoa, aquele desespero ali, a pessoa clamando pela vida, a gente fazendo de tudo possível, mas foi desesperador, sim. Desesperador. E eu lembro que meu primeiro atestado de óbito que eu fiz, quando formada, foi, né, um paciente com Covid. E eu fiquei desesperada, sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha que passar aquele conforto para a família, sim. Né? Já era um paciente já de múltiplas comorbidades, mas a gente não está esperando que claro. O ente vai vir a óbito, né? Ainda mais por essa pandemia aí, sim. Que foi uma coisa muito nova e assustadora. Então, foi... Nossa, eu falo que foi um dos piores dias da minha vida, tanto como atestar o óbito, quanto comunicar para o familiar, né? Que não podiam, nesse sim. momento, ficar lá com o paciente. Eram leitos de isolamento, então você não podia nem no final da sua vida ter um parente ali, né? Com você, te acalmando, te apoiando. Foi, acho que esses óbitos, que infelizmente não foi só um, eu falo que foi muito triste mesmo. Mediante a todo esse seu relato, eu sempre costumo... conversar com advogados, eu costumo conversar com advogados e eu cito muito a questão do fator psicológico do advogado, principalmente o advogado criminalista, que normalmente está ali, né, inserido em vários casos macabros, que existe ali um crime hediondo, enfim, advogado de família, porque ele acaba se envolvendo, de sim. fato, na vida de uma família em questões complicadas. E se tem uma profissão que também está inserida em várias situações complicadas, porque muitas das vezes tem a ver ali com vida ou morte, sim. É o médico. Como é que você faz para poder trabalhar o seu psicológico, a sua saúde mental? Porque você é muito nova, mas com pouco tempo de experiência, uhum. Você já viu muita coisa, por ainda ter pegado o resquício ali da Covid-19 e outros casos também que não tinham a ver com a Covid-19.
Como é que você faz para poder trabalhar o seu lado mental? Se eu te falar que eu não sei. Eu sei que eu chego em casa, assim, e falo, Deus, me ajude a ter força num plantão que pode ter um paciente grave ali. E eu sempre busco, Gustavo, me colocar no lugar do outro, sabe? Ter empatia. Eu sei que por mais que seja muito triste um paciente estar ali doente, um paciente vir a óbito, se eu me desespero ali para dar uma notícia, se eu não me coloco no lugar do paciente, eu não vou conseguir repassar. Eu tenho que dar um conforto para ele, né? Mas, assim, falar como eu me preparo, eu não tenho explicação. Nesse meu primeiro atestado mesmo de óbito, eu tava, no fundo, arrasada por dentro, achando, meu Deus, será que eu poderia ter feito outra coisa, sendo que eu tentei fazer de tudo? Como eu vou falar para esse familiar, que era de madrugada, no dia seguinte? Como que eu vou dar para ele a notícia? Como que eu vou acalmar o paciente nesse momento? E foi Deus, assim, eu falei com toda a calmaria possível. O acompanhante lá, o familiar, ele entendeu, me agradeceu por todo o apoio. Tem uma frase até que, inclusive, coloquei no meu convite de formatura. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Mais ou menos assim do Carl Jung, né? E eu falo que a gente tem que ter empatia. É a primeira coisa que a gente tem que ter trabalhando na área da saúde como um todo, na verdade, mas na área da saúde em si. Porque a faculdade não nos prepara com pacientes... comunicação de más notícias, né? A faculdade não nos prepara. E aí a gente está lá inserida nesse mercado de trabalho, nesse meio muito desafiador, sem saber o que a gente pode fazer. A gente não tem simplesmente uma matéria, olha, vocês têm que fazer isso, isso e isso. Hoje em dia está mudando um pouco, mas a gente não tem esse preparo. E aí, quando nós já caímos em cima desse ambiente que é o hospitalar, principalmente no qual eu trabalhei, né, como sendo médica única, enfim, atendendo todos os tipos de queixas que chegavam até para mim, desde do quadro mais leve até o quadro grave, sem ter muito recurso. Eu acho que com a experiência, a prática assim mesmo, desde o meu primeiro óbito até o último, a gente vai amadurecendo, sabe? Então, foi através disso aí. Qual é o seu grande sonho na medicina? Meu grande sonho na medicina acredito e espero eu que estou prestes a começar a realizá-lo, que é me especializar, né? Qual fazer área? uma residência em ginecologia e obstetrícia, que é ser uma médica, não digo nem reconhecida, mas poder os pacientes que eu terem, né, se sentirem felizes com o meu atendimento, ser realizada. Basicamente isso, né? Meu grande sonho na medicina é ser uma médica realizada e poder ajudar várias pessoas. Então, basicamente, é minha especialização mesmo, né? Finalizar. Você que ainda é muito jovem, tem muita história pela frente dentro da medicina, e em um ponto que você já citou em uma das suas explanações aqui durante o nosso bate-papo, é a questão, né? E principalmente no caso que te marcou muito, se tem uma palavra que ela precisa estar inserida na vida de um jovem médico, ou uma jovem médica, como é o seu caso, perante a um paciente que está ali com algum familiar, ou com a própria pessoa que está com alguma enfermidade, é a confiança. Sim. Como é que se dá esse trabalho para poder gerar e passar confiança para quem está do outro lado? Porque, como você mesma disse, no caso que mais te marcou até o momento, ele não tinha confiança em você. Sim. Haja visto que depois de tudo que você fez, graças ao seu trabalho, você salvou a vida da esposa dele. Sim. E aí ele acabou tendo confiança em você. Como é que é isso? Eu falo que confiança tá principalmente, isso eu falo até para as minhas amigas que acabaram, né, enfim, de formar. Todo mundo tá médico. Em tudo. Tá em tudo. Eu acho que a confiança tá desde a forma que você se expressa, da maneira que você se expressa, da forma que você se porta, né? É claro que não adianta você fingir que você sabe alguma coisa, já falar, não, igual eu sempre brinco e falo, eu não sou uma médica emergencista, eu não gosto de sala vermelha. Então, se eu não tenho confiança em sala vermelha, eu não vou trabalhar em sala vermelha. Mas eu falo que a confiança começa a partir do momento que você senta, olha para o paciente,
obviamente falando da maneira que ele vai entender, mas você Sim. passa através das suas palavras, da sua forma de expressar aquilo que o paciente vai entender. É o que muitos também, eu acho muito bonitinho, vários idosinhos que eu atendo, né, no PSF, às vezes um problema dele, pego um papel, desenho mais ou menos para ele, qual que é o caso dele, o que está acontecendo, e ele fala, doutora, agora eu entendi. Nunca ninguém me explicou o que eu tinha. Simplesmente chegavam, me medicavam e me mandavam embora. Então, eu acho que nós, né, principalmente recém-formados e novos também, né? A confiança começa aí. Você tentar passar para o paciente que você tem um conhecimento daquilo, né? Até porque a gente estudou para isso, mas demonstrar talvez dessas coisas aí mesmo. No desenhar, eu explicar para ele o que ele tem, se o paciente, enfim, quer aquela terapia que você propôs para ele, porque eu falo que na medicina de família e comunidade, que é onde eu exerço, não adianta eu só falar, olha, seu Joãozinho, o senhor vai tomar isso, tá? O senhor vai parar de fumar e é isso mesmo. Não, eu tenho que saber, o senhor quer parar de fumar, o senhor quer ajuda. Então, através dessa forma que eu criei de comunicação, eu consigo ganhar confiança e ter confiança também, de certa forma, né? Cuidar da saúde dá muito trabalho? Muito. E como, né? Cuidar da saúde física, saúde mental, principalmente, né? Que hoje a gente está vivendo aí um boom de problemas de saúde mental. Dá muito. Dos outros e da própria nossa também. Né? O que tem de colegas aí, infelizmente, no burnout, né? Para quem não sabe, burnout, a gente fala que aquelas pessoas, aqueles trabalhadores, não só na área da saúde, mas da área da saúde em si, que estão naquele esgotamento mesmo, né? Acaba, de certa forma, tendo como se fosse um quadro depressivo, a sobrecarga do trabalho, nesse âmbito que eu tô de responsabilidade. Então, cuidar da nossa saúde mental, que infelizmente tá indo embora aí, também é muito importante. Então, não é fácil, não. E sobre saúde mental, pelo que você observou ainda no período da faculdade e depois que você saiu da faculdade e adentrou no mercado de trabalho, a pandemia da Covid-19 ajudou a fortalecer ainda mais a figura no médico perante a sociedade? Sim, acho que sim. Porque pelo que eu fui percebendo, muitas pessoas nem tinham hábito tanto de consultar, né, cuidar da sua saúde. Sim. E eu vi que depois da Covid, eles começaram a ficar um pouco mais preocupados, né? Tem pessoas lá que nunca nem tinham realizado o exame, às vezes não cuidava da própria questão de obesidade, comiam errado, não praticavam atividade física. Então, a pandemia veio para isso aí, para, acredito eu, também deixar as pessoas, não vou dizer mais preocupados agora, mas assim, procurar cuidar mais da saúde, né? Então, sim. Em relação à sua atuação como médica, e você já citou o sonho que você tem e que vai realizar. Amém. Amém. Qual o sonho que você já realizou, mesmo com apenas 2 anos sendo médica, de fato? Materiais que você diz? Fique à vontade, dentro da profissão. Eu acho assim que quando eu estava para me formar, assim, eu me formei em uma faculdade particular que meus pais, nós sou muito grata a eles, que ralaram muito para eu conseguir estar onde eu estou, né? E eu lembro quando a minha festa de formatura, meu CRE, porque por conta do Covid a gente demorou um pouquinho para pegar o CRE. E aí eu lembro que eu trabalhei bastante e aí a gente tinha um baile de formatura, né, que não é muito barato também. E meu sonho era poder participar, e o sonho da minha mãe também era, enfim, participar da festa. E eu lembro que eu trabalhei muito os 3 primeiros meses, e eu pude terminar uns 2 meses de pagar minha faculdade, eu mesma pagar minha faculdade. Eu paguei a minha festa de formatura, eu consegui comprar um carro que eu sempre quis ter. Então, eu acho que esses sonhos que eu realizei, as metas que eu tinha pra mim, eu consegui conquistar. Ainda tenho muitas, né? Mas eu falo que isso de sonhos, principalmente materiais, em poder ajudar, dar um presente pra minha família, poder ajudar dentro de casa também, isso aí já fui bem realizada, graças a Deus. Você é muito jovem e tem muito caminho pela frente dentro da medicina. E imagino que nesses 2 anos sendo médica, você tem ou já teve vários outros médicos ou médicas que
servem ou serviram como uma espécie de alicerce dentro de um hospital. Como é que é isso e o quão importante é para você que ainda tem muita bagagem, já tem muita bagagem, mas tem muita história pela frente, poder beber de cada fonte diferente de pessoas que já estão na área já há muito tempo. Isso é muito bom, sabe? Eu falo que eu tive professores maravilhosos. E eu lembro que a gente, quando é recém-formado, ainda mais quando vai pegar muitas áreas, né, muitas especialidades, a gente fica com medo de tudo. Às vezes é uma coisa muito específica. Então, eu cheguei a anotar no telefone, né, colocar na agenda as principais pessoas que eu poderia me recorrer caso eu precisasse. Né? Era uma área da otorrino, um oftalmologista, né? Então, eu sempre tive professores, porque eu não tive ninguém da minha família, né, nessa área, como fontes de inspiração, fontes de espelho, fonte de ajuda, que eu pude me espelhar e pude pedir ajuda mesmo, e eles foram me ajudando, e aí às vezes eu tinha alguma dúvida e falava, você acha que pode ser isso? Eu me professor até hoje. Bruna, é isso aí mesmo, você tá no caminho certo. Então, eles me ajudaram e me ajudam muito até hoje. Então, eu vejo eles como fonte de inspiração assim mesmo, sabe? O que a Bruna Neves, quando saiu do ensino médio lá do Colégio Bituruna, falaria para a Bruna Neves hoje, em 2024, que já é médica? Continue no seu caminho. Eu tenho uma tatuagem que eu exatamente fiz por isso. Vejo minhas asas e admiro os meus voos. Então, a Bruna, que saiu lá do Colégio Bituruna, que está hoje aqui em 2024, eu fico muito feliz por ela, porque tudo que eu fiz lá atrás, pensando no que eu queria, né, desde a faculdade até a futura especialização, não mudaria nada. Eu estaria orgulhosa da Bruna Neves, que começou lá atrás em 2016. Então, segue seu caminho. Aí, de fato, deu certo seguir esse caminho. Bruna, quais são as grandes mazelas na medicina, na relação entre médicos ou na relação do paciente com o médico, enfim. Quais são as grandes mazelas que você, mesmo tão jovem, mesmo tão nova, tanto de vida, mas também na profissão, você já vê e observa que poderiam ser situações que poderiam ser melhores resolvidas ou poderiam não existir? Eu falo que, primeiro, infelizmente, é a infraestrutura, os recursos que o Sistema Único de Saúde é escasso, né? Eu falo que, às vezes, você chega a isso, diversos hospitais que poderiam ter um pouco mais de recursos e, infelizmente, às vezes a gente quer ajudar um paciente e falta o básico, sabe? Nessa questão, né, de recursos, infraestruturas, mas eu também vejo um pouco de questão de mazela do próprio profissional, né? Aquilo que eu te falei da empatia, de eu desenhar para o paciente, de eu explicar para ele o que ele tem, o que está acontecendo. Eu vejo que tem, enfim, colegas médicos que às vezes eles estão lá juntando dinheirinho, pagando particular, e eles simplesmente não olham na cara do paciente, e aí se passam, um medicamento muito caro que o paciente não vai ter condições de comprar e que às vezes poderia ter um outro, né, enfim, um pouquinho similar. E eu vejo, assim, as mazelas como um todo nisso aí. A falta de empatia, a falta de entender o paciente, de conhecer o paciente, de explicar para ele, mas a principal que eu vivencio no SUS, né, é a baixa infraestrutura, a falta de recursos mesmo. Diversos hospitais que eu trabalhei, a gente via pacientes internados ali no corredor, e eu saía do plantão, assim, com vontade de chorar, falava, meu Deus, por que tem que ser assim, né? Vi outras pessoas, enfim, no particular lá. Então, eu acho que as mazelas mesmo estão aí, né? Sobre tudo que você falou agora, me vem na cabeça a seguinte ideia, e me corrija se eu estiver errado. Mesmo tão jovem, você é uma médica muito humana. Sim, eu reconheço e afirmo, sou. E de onde que você acha que vem essa percepção que você possui com pouquíssimo tempo de profissão, mas já tem essa ideia e essa visão de ser não só uma médica, mas de fato um instrumento para poder solucionar situações conflituosas, pensando na saúde, claro, do paciente. De onde que você acha que vem todo esse olhar humano, não só para a profissão, mas principalmente
aos pacientes? Eu acho que da minha família, sabe? Especialmente minha mãe e meu pai. Eles, a vida inteira eu cresci com eles sendo funcionário público. Então, eles mexiam muito com pessoas, Sim. né? Principalmente pessoas mais carentes, um pouco. Então, eu via aquilo que minha mãe e meu pai tentavam fazer de tudo possível para estar ajudando aquela pessoa. E, às vezes, quando crianças, nossa, sempre lembro que as pessoas chegavam, ai, você é a filha da Leia, nossa, gosto tanto da sua mãe já me ajudou tanto. Sim. E ainda hoje, às vezes eu tô consultando um paciente Que fala, conhece sua mãe. que conhece a minha mãe, todo mundo conhece minha mãe e meu pai, e fala, nossa, sua mãe, ai, que saudade da sua mãe, onde que ela tá? Eu quero ver sua mãe. Seu pai me ajudou muito, nossa, doutora disso. Então, assim, eu acho que eu vi muito isso nos meus pais, né? No meu avô também, que trabalhava muito com o público, ele fazia casamento, era juiz de paz, que faleceu, tadinho. Então, todo mundo, seu avô já me casou, ai, seu avô tão querido. Nossa, seu avô, eu tinha prova de autoescola, seu avô ia lá, via comigo, nem era parente. Ai, seu avô já me ajudou, enfim, com cesta básica, com tudo. Então, eu acho que eu via sempre isso na minha família, sabe? Em querer ajudar o próximo, em ser humano, né? Tem gente que fala assim, nossa, a senhora é tão educada, escuta a gente, eu jamais pensei que fosse assim, você parecia muito metida, e você tá aí, Deus. não tem frescura com nada. E eu acho que é isso que o paciente precisa, Sim. sabe? Às vezes ele tá lá, ele não tá nem doente, ele só tá precisando de uma conversa, que você converse com ele. Ele sai e já fala, ó, só de vir aqui já melhorei. Então, eu acho que é muito da minha família, sabe? Que eu tive essa inspiração. Por falar em família, e quando a gente fala em família, automaticamente a gente pensa em pessoas especiais e que são mais do que importantes em toda a nossa construção humana. Antes da gente nascer e até, claro, todos os passos que a gente acaba dando aqui na Terra. E não só na questão familiar, mas a nossa vida ela é feita de pessoas, a nossa vida é uma construção. E nessa construção existem ali várias pessoas que fazem parte de momentos bons, momentos ruins e de momentos dos quais a gente jamais vai se esquecer. Ou seja, todo mundo tem alguém ou tem várias pessoas marcantes e que você jamais vai se esquecer e faz questão de estar perto. E sobre fazer questão de estar perto, ele não está mais aqui entre nós, mas eu tenho certeza que ele sempre olha para você todos os dias lá do céu. O quanto que o senhor Nonoca tem de importância na construção da Bruna Neves? Muito, porque nós estávamos conversando. Meu avô sempre foi uma pessoa muito querida, né, pela cidade. Fico até emocionada falando dele. E eu lembro direitinho que eu falava que eu nunca mais ia voltar para minha cidade. Que eu ia de onde eu estava, continuar lá, na cidade grande, enfim. E aí o sonho dele era que eu retornasse para Mendes Mentel para eu trabalhar exatamente no postinho, cuidar das pessoas que estavam lá, cuidar dele, né? E ele falava que eu ia cuidar dele, que era para eu ir lá para ajudar as pessoas. E ele sempre falava isso, olha, Bruna, seja igual o doutor fulano de tal, porque ele é um médico muito bom, ele me ajuda muito, e seja igual a ele, ajude as pessoas. E aí eu falei, não, vou, então tá, então eu vou me formar e eu vou voltar para Mendes Mentel. E assim foi. Aí ia ter a minha colação de grau e eu colei grau, já estava tudo certo para eu ir, né, enfim, para voltar para Mendes Mentel. E um dia depois que eu colei grau, meu avô veio a falecer. E eu falei, não, eu vou cumprir o que eu prometi pro meu avô. Sim. Eu vou voltar para Mendes Mentel, vou ajudar as pessoas que ele sempre me deu me deu a lição, né, enfim, para estar ajudando, e assim fui seguindo os caminhos dele. Então, eu sei que ele tá muito orgulhoso de mim, claro, né, por onde eu cheguei, por onde irei chegar ainda, e ele foi minha fonte de inspiração, assim, total. Bruna, nossa vida é feita de momentos, e sobre momentos, tem momentos positivos, momentos negativos. Se a gente parar para pensar, nossa vida acaba sendo um livro, né? De páginas positivas e de páginas negativas. E se a gente raciocinar, os nossos dias aqui na Terra, as nossas semanas, cada dia de cada semana é uma página que está sendo escrita do livro da nossa vida. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, linda, perfeita, tanto na vida pessoal, na seara profissional. Vem a terça, é um furacão.
A quarta acaba sendo a continuação do que foi originado da terça. E assim vai. Vem a quinta, vem a sexta e acabam ali dando uma amenizada. É assim a nossa vida e, principalmente, são assim os nossos dias aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Eu falo que o momento mais difícil da minha vida foi quando eu achei que eu não ia conseguir formar. Financeiramente falando, né? Nosso dinheiro, enfim, não estava dando para pagar a faculdade. E eu falava, meu Deus, meu sonho vai ser desconstruído. E aí, eu lembro que não foi nem eu, né? Foi minha família que falou, não, a gente vai fazer de tudo para você. Nem que a gente venda a nossa casa, que a gente venda o carro. Então, eu falo que foi o mais difícil, sabe? Eu achei que eu não ia conseguir formar. Fico emocionada também falando isso. Deus. Mas eu não falo nem que foi o mais difícil com pacientes em si, porque difíceis são todos os dias, claro, né? Mas eu acho que foi esse. O momento mais difícil que eu vivi na minha vida. Claro, a morte do meu avô, a morte da outra minha avó também foi muito difícil, mas a gente sempre fala, não, vamos tocar a vida pra frente, mas eu acho que foi esse. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Quando eu passei no vestibular. Quando eu passei no vestibular, porque eu só acrescentando... Fique à vontade, quando eu estava estudando para essas provas e tudo, eu fui num casamento de uma pessoa e aí tinha um frei que eu nem o conhecia nessa igreja. E aí ele chegou para mim e falou assim, eu posso fazer uma oração para você antes de começar o casamento? Do nada. Aí eu falei, pode. Aí ele perguntou o nome dos meus pais, pegou na minha mão e ele começou a falar tudo, que eu estava esperando, né, o resultado do vestibular. Na verdade, já tinha saído, mas eu não tinha passado, eu estava em excedente. Sim. Eu já estava desesperançosa, achando que eu ia ter que mais uma vez ir para Belo Horizonte, fazer mais um ano de cursinho para vestibular. E ele chegou para mim e falou assim, nunca vou esquecer, você está tentando ir atrás de um sonho. Eu sei que tá difícil, eu sei que você batalhou. Seus pais, então, nem se falam, mas ele tá prestes a acontecer. Nossa. Confia, juro. Eu nunca, não me conhecia. Falou tudo, tá prestes a conhecer. A menina que tava aqui do meu lado, ela ficou super assustada. E aí ele saiu e foi fazer o casamento. E eu nunca mais tinha o visto. Sim. E aí eu lembro que passou uma semana, meu pai tinha viajado e tudo, e só tinha até aquela data para ser chamada. Sim. O próximo concorrente, né? Se eu não passasse ali, eu ia ter que ir mais um ano fazer vestibular. E aí eu lembro que eu fui chamada. E aí, quando saiu a minha nota do vestibular, minha mãe tava no quarto. Aí eu falei, mãe, eu passei! E aí, pulei na cama e toda felicidade. Então, foi esse. Eu acho que foi esse o momento. Bruna, dona Cirleia, o quanto que ela é importante na sua vida? Muito, muito. Minha mãe, ela sempre me apoiou em tudo. Desde o momento que eu falei, eu quero estudar, eu quero qualquer coisa. Sim. Qualquer coisa que eu quis pra minha vida, minha mãe falou. Estou aí, vou te ajudar. Claro, dando os conselhos, né? Que nem sempre a gente, às vezes, vai para um caminho correto, acha que é correto, mas às vezes não é. Então, foi muito. É muito, né? Sim. Minha mãe, meu pai, minha irmã, toda a minha família, eles foram e são essenciais. Né? De todos esses momentos que você viveu até chegar, até formar, cite algum momento que você jamais vai se esquecer de todos esses 6 anos que você teve para poder chegar na formatura e se transformar em uma médica. Cite um momento que você jamais vai se esquecer com a sua mãe. Seja uma conversa, um conselho, um dia, uma bronca, enfim. Eu acho que foi a minha decisão exatamente em ir ou não, sabe? Ela sentou comigo e falou, Bruna, se você não quiser ir para esse lugar, porque eu tinha pretensões de outros, Sim. né? Eu estou aqui dependente de qualquer coisa, eu vou estar aqui te apoiando, né? Eu acho que eu não consigo citar um momento específico, sabe? Desde relacionamentos amorosos, Sim. afetivos. Ela falou, olha, estou aqui, o que você decidir, a gente está aqui para te apoiar, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que não dá para citar um momento, Sim. mas esse em si foi muito marcante. Ela falou, olha, se você não quiser, a gente vai pagar mais um ano de cursinho para você e vamos lá, vamos embora, que a gente consegue, né? Mas eu acho que foram vários, Sim. sabe? Eu não consigo
dizer um momento específico em si que ela foi marcante pra mim. Todos. Claro. E eu Todos. imagino o quanto que para os seus pais, claro, para você, mas principalmente para os seus pais, ver todo esse caminho que você conseguiu trilhar e conseguiu se realizar sendo médica, mediante a tudo que vocês passaram para poder fazer com que esse sonho pudesse ser concretizado. Imagino que a felicidade dos dois e o orgulho de ter uma filha médica não deve ter preço, né? Sim, com toda certeza. Eles enchem a boca de orgulho, às vezes já ia alguém falar para, que alguém para eles na rua e fala, nossa, sua filha me tratou muito bem, sua filha me ajudou, tô levando meu parente pra lá consultar com ela. Então, eles ficam, assim, muito orgulhosos. Bruna, agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Senhor Nonoca. Saudade. Vida. Esperança. Deus. Tudo. Cirleia. Amor incondicional. Adilson. Amor incondicional também. Bruna Neves. Trabalhadora, guerreira. Medicina. Paixão. Ser médica pra você é Gratificante. Petrópolis. Saudades. Moriaé. Saudades também das pessoas que eu conheci lá, né? Colégio Bituruna. Boas lembranças. Samuel Barroso. Amor. Oh, gracinha. Beijos. Defina essa conversa com uma palavra. Agradecimento. Muito bom mesmo. Agradeço pela oportunidade. Eu que agradeço por você ter me dado a oportunidade de eternizar a sua história aqui no Resenha Cast, como eu sempre falo, né? Um local para poder ouvir e conhecer histórias. E foi uma honra hoje, quinta-feira, dia 11 de janeiro de 2024, poder eternizar a sua história aqui neste espaço. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. Foi uma honra do tamanho do mundo poder ter te recebido aqui. Sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Obrigada. Eu que agradeço por essa oportunidade. Eu sempre te acompanhava vendo obrigado. o Instagram. E aí, quando eu recebi o convite... Foi aí um direct um do direct do Instagram. Eu falei, gente, que bacana, né? Eu não sou nada. Eu falei, meu Deus, entrevistou pessoas tão importantes, marcantes você também aqui. É importante. Mas eu fiquei muito feliz pelo convite em poder falar um pouco da minha vida, né? Um pouco a questão também da medicina, para quem tem esse desejo, né? Corram atrás, independente de questões financeiras, independente de qualquer coisa que... Eu sei que é um curso, Sim. Todos sabem que é um curso muito difícil, mas faça por amor, né? É o que eu sempre gosto de falar. Medicina é um curso muito bom, te dá um retorno muito bom? Dá, mas você está lidando com vidas. Então, quando você faz aquilo com amor, é muito gratificante. Com certeza. Né? Então, eu agradeço pela oportunidade aqui. Só queria mandar um abraço para as Fique à meninas do vontade. meu PSF, que falaram que iam estar me assistindo. Olha! Né? Ó, um beijo para todas vocês. Muito obrigada, tá, Luiz Gustavo? Fala o nome delas, pode falar. Todas. Juliana... são muitas. Rafaela, gente, se eu esquecer, não me mata, não. A Aline, a GG, o Fábio, a Lilica, a Nuna, a Nana. Deixa eu ver se eu esqueci mais de alguém. A Branca, a Sussu, são várias. É uma equipe maravilhosa que eu sou muito feliz, muito grata e que eu vou sentir muita saudade delas, gracinha. né? Porque no próximo mês eu não vou estar lá mais com elas. Tamo junto, doutora. Manda um abraço pra todo mundo. Isso, abraço pra todos. Tá certo. Obrigado mais uma vez, Muito doutora obrigada, Bruna. tá? O Resenha Cast com essa história edificante vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço, até uma próxima. Fui!